Olá, meu nome é Laura Ferreira Santana, eu sou médica ginecologista com especialidade em reprodução humana e eu vou falar um pouquinho a respeito das fases da saúde da mulher, do que acontece de prevenção, de cuidados, que vai desde a infância até a selenidade, dos 10 aos 60, 70 anos. E como tudo começou, de onde isso começou, né? Vem da minha escolha, de quando eu escolhi fazer ginecologia obstetrícia. Quando eu entrei na faculdade, eu não tinha ao certo exatamente o que eu ia fazer. Quando eu assisti o primeiro parto, eu fiquei tão impactada, tão encantada, que não tinha mais volta. Trazer a vida, esse seria o caminho que eu escolhi para minha profissão para os meus próximos anos. Eu decidi fazer ginecologia e dentro da ginecologia se abriu um novo caminho, porque tem tantas áreas dentro dessa especialidade que eu tinha que escolher novamente. E aí eu escolhi a reprodução humana. E por que a reprodução humana? Porque aí sim eu ia poder cuidar da mulher, das mulheres, em todas as etapas das suas vidas. Que desde a infância, com a ginecologia infanto-puberal, a reprodução humana, a ginecologia endócrina, com todas as suas particularidades, e o climatério e a selenidade. Então esse se tornou o meu propósito. E se nós estamos falando de todas as fases da vida da mulher, quando é que vai ser a primeira consulta com o ginecologista? Essa consulta, ela deve ocorrer quando começa o desenvolvimento do corpo da mulher. Quando começa o aparecimento das mamas, o aparecimento dos pelos pubianos, que vai culminar com a puberdade, né? Que é a fase da adolescência. Isso não tem uma idade específica. Em geral, isso ocorre com 8, 9, 10 ou 11, 12 anos. Essa é a fase da primeira consulta. E aqui, essa consulta, ela deve ser feita de 6 em 6 meses, porque exige um acompanhamento mais de perto. Os extremos reprodutivos precisam ser seguidos mais de perto, porque nessas fases podem acontecer alterações, e alterações muitas vezes que a gente deve intervir. Mas e antes, né? Seria necessário levar uma criança, uma menina ao ginecologista? Existe essa necessidade? Algumas situações sim. Muitas vezes essa mama ou esses pelinhos ou até a menstruação pode ocorrer em idades antes da que eu comentei anteriormente. E aí sim você deve levar para ver se existe uma causa de uma puberdade precoce, onde o médico vai atender, vai fazer o exame físico e pedir exames complementares para tentar descobrir essa causa. E isso é super importante. Outra situação que é muito comum na ginecologia infanto-puberal seria as infecções. Muitas vezes essas crianças começam a aparecer com corrimento, que seria uma secreção na calcinha recorrente, e muitas vezes a mãe não sabe o que é, o pediatra também não sabe muitas vezes, e busca o ginecologista para que ele, através do exame físico e de exames complementares, procure saber o que é e tratar adequadamente essa criança. E passada essa fase aí, né, da infância e do desenvolvimento puberal, ela tem um marco que seria a primeira menstruação, que a gente considera como uma data, a menarca, é a data da primeira menstruação. Desse período da primeira menstruação até a menopausa, que também é uma data que é definida como a data da última menstruação, vão ocorrer várias situações ao longo da vida da mulher, nesse período reprodutivo. E aí sim o ginecologista é muito procurado de rotina para fazer tanto diagnósticos como exames preventivos. E como podemos atuar nessa fase? Na minha consulta, sempre tem uma pergunta. Quando foi a última menstruação? Porque a gente sempre vai partir desse momento. Se teve atraso menstrual, se não teve, se os ciclos estão regulares. E a segunda pergunta, você deseja ou você não deseja engravidar? Porque isso tem que ser uma escolha da mulher. Uma escolha se cuidar, escolher fazer o seu planejamento reprodutivo, escolher o melhor momento para formar a sua família. Ou se esse não é o melhor momento, o que devemos fazer para prevenir uma gravidez numa adolescência, por exemplo, que pode ter várias consequências na vida da mulher. E se a resposta a essa pergunta for não desejo engravidar, é importante a gente conversar sobre todos os métodos contraceptivos disponíveis. Muitas vezes, não só a história clínica é importante, mas alguns exames são importantes. Existem problemas de saúde que a menina ou a mulher não vai poder, vou falar mulher, né? Aqui já é a mulher, ela não vai
poder usar determinados métodos contraceptivos. Existem doenças como hipertensão arterial, como trombofilias, como doenças da coagulação do sangue, onde ela não vai poder usar qualquer tipo de contraceptivo. Então, na escolha desse método, métodos eficazes, métodos modernos que temos atualmente, é importante que a gente faça uma história clínica detalhada, um exame físico minucioso e alguns exames complementares. Por exemplo, se essa paciente, essa mulher, ela tem uma hipertensão arterial ou ela tem um colesterol aumentado, eu tenho que saber antes de escolher o método, porque pode ser que esse método traga risco para a sua saúde. Então, a escolha do método, os critérios de elegibilidade que a Organização Mundial da Saúde determina, a gente vai visar o melhor método com menos risco. E isso muitas vezes vai precisar de alguns exames. Procure seu médico, converse com ele sobre isso, porque essa escolha ela é importante para a sua vida. Com relação aos tipos de métodos contraceptivos, nós temos inúmeros no mercado atualmente. Nós temos os contraceptivos orais, que existe basicamente 2 tipos, estrogênio mais progesterona, e temos pílulas somente de progesterona. Temos métodos injetáveis, que podem ser mensais ou trimestrais. Na combinação estrogênio e progesterona, ainda temos a opção de adesivo e anel vaginal. Fora estas opções, que são as mais conhecidas, nós temos também atualmente os LARCs, que seriam os métodos de longa duração reversíveis com eficácia contraceptiva bem importante. Para termos uma ideia, por exemplo, a cirurgia da mulher, a laqueadura tubária, ela tem falhas. Isso é importante a gente falar. Não existe um método 100%, todo método tem falha. A cirurgia da mulher, que é considerado o padrão ouro, ela falha 1 para 200, ou seja, de cada 200 mulheres que fazem a laqueadura, uma pode falhar. E com relação a isso, os DIUs, tanto hormonais como não hormonais, eles trazem uma eficácia bem parecida com a cirurgia. Para ter uma ideia, o DIU hormonal ele falha 1 para 500, ou seja, seria 2 vezes mais eficaz que a cirurgia. E atualmente nós temos um implante. No Brasil a gente só tem um tipo, então não tem problema eu falar, que é o Implanon, que ele é um contraceptivo hormonal de longa duração, ele dura 3 anos e ele falha 1 para 2.000, ou seja, ele é 10 vezes mais seguro que a própria cirurgia da mulher. Se comparando à cirurgia do homem, que é a vasectomia, que falha 1 para 1.500. A vantagem desses métodos é que eles são reversíveis. Na hora que a pessoa quiser parar, ela para e volta à vida normal e tenta engravidar. Isso não vai interferir na vida dela. Uma coisa que é importante eu dizer, que é muito comum eu escutar no consultório, é que, doutora, se eu tomar o anticoncepcional por 10 anos, ele vai me dificultar engravidar? Não, não vai. O que vai dificultar engravidar é o tempo ter passado 10 anos, independente se você tomou ou não o contraceptivo, porque o principal fator limitante na vida da mulher para ela conseguir engravidar e ter filhos é a idade. A idade é o principal fator limitante. Uma coisa é tentar engravidar com 20 anos, com 30 anos ainda ok, com 40 anos já é mais difícil, porque a reserva ovariana da mulher ela diminui progressivamente com os anos. A partir dos 35 anos a gente tem uma rápida diminuição desta reserva. Não é que não vai conseguir, é mais difícil. Se a resposta àquela pergunta que a gente falou lá atrás for eu desejo engravidar, aí sim também teremos vários cuidados e atenção, né? A gente tem que repor ácido fólico, é super importante que toda mulher que deseja engravidar reponha para prevenir malformações do sistema nervoso central do bebê e do tubo neural. E durante essa fase de desejo engravidar, seria importante já fazer alguns exames pré-concepcionais para saber como está a sua saúde. Não existe nenhum esforço tão grande que uma mulher possa se submeter ao longo da sua vida que não seja estar grávida. Não existe nenhuma maratona, não existe nenhum esforço, porque o organismo muda como um todo. Então a mulher tem que sim se preparar para este momento. E durante a gestação, esse período tão importante da vida da mulher, o acompanhamento é mais de perto ainda. Até 36 semanas em uma gestação de baixo risco, porque gestante não existe sem risco, existe baixo risco e alto risco, o acompanhamento é mensal. A partir de 36 semanas, esse acompanhamento é semanal.
então precisa ser visto de perto. Os exames que a gente faz de prevenção, que vão desde as infecções, que são HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, toxoplasmose, eles são feitos a cada 3 meses. Olha a importância desse segmento de pré-natal. Também são feitos exames preventivos para detectar diabetes gestacional, são feitos exames da tireoide, são feitos, além desses todos que eu falei que são exames de sangue, são feitos também exames de urina para ver se tem infecção, porque muitas vezes a grávida não tem sintomas clássicos, porque o corpo está em uma adaptação. Então, esses exames são feitos de 3 em 3 meses. No final da gestação, a gente já tem um segmento importante com relação à cultura para estreptococcus. Esse exame, que é o exame do cotonete, que é colhido no final da gestação, ele tem repercussão para o nascimento dessa criança. Uma vez que a gente escolha por um parto normal e tem essa infecção, é importante fazer antibiótico para prevenir a infecção para o bebê. Então, esse período ele é intenso na vida da mulher, intenso nas consultas, para que tudo ocorra bem, para que a gente tenha aí, né, aquele momento tão feliz do nascimento do seu filho. Se aqui nós dividimos o período reprodutivo entre desejo e não desejo engravidar, isso vai mais além em prevenção. A fase reprodutiva da mulher, ela vai da primeira à última menstruação. Porém, a prevenção e os cuidados com a saúde da mulher devem ser em todas as fases da sua vida, que vai da infância até enquanto você viver, né? Isso é importante, estar sempre se cuidando e buscando a melhor assistência. Outro ponto importante que nós não devemos deixar de passar são as infecções, que também ocorrem em todas as fases da vida da mulher. Nós temos doenças como o HPV, que ele é a terceira principal causa de mortes de mulheres no mundo. E hoje em dia nós temos prevenção para isso. Nós temos exames que vão além do tradicional Papa Nicolau. Durante muitos anos ficou rotulada a consulta do ginecologista para colher o preventivo, né? Para colher o Papa Nicolau, mas isso vai além. E por que vai além? Atualmente nós temos exames modernos, nós temos o PCR para HPV e o PCR para infecção sexualmente transmissível. O PCR para HPV, ele vai anteceder em 10 anos o câncer de colo de útero. Como isso acontece? O Papa Nicolau, ele vê células, ele vê quem tem células alteradas já de câncer ou pré-câncer, né? E o PCR, ele vai ver quem tem risco de ter câncer. O HPV é a principal causa de câncer de colo de útero. Se eu consigo detectar quem tem risco de ter células alteradas, eu estou antecedendo em 10 anos um câncer de colo de útero. E isso é super importante. Porém, esse exame ele vai dar positivo em 50% das vezes que eu pedi. Então, não é motivo de apavoramento, é motivo, sim, de continuar a investigação. E se você me perguntar quando esse exame é feito, ele é indicado a partir dos 25 anos. E olha que interessante, ele é feito a cada 5 anos. Então, se ele der negativo, eu estou tranquila durante os próximos 5 anos. Se ele der positivo, eu vou ter que procurar um especialista e fazer uma investigação para ver se eu não tenho uma lesão muito inicial, que vai ter cura. A menopausa, ela define, então, o término do período reprodutivo da mulher. E aí, os extremos novamente nos trazendo mais atenção e cuidado. Quando que ocorre a menopausa? Na mulher brasileira, ocorre em torno dos 50 ou 51 anos. Porém, ela pode ocorrer dos 40 aos 65, sendo mais comum aí em torno dos 50 anos. E aí novos cuidados surgem, né? As infecções sempre presentes, buscando tratar, prevenindo. Nessa fase é importante a gente saber que as alterações do corpo podem trazer consequências, como os sintomas que vão desde as ondas de calor, mal-estar, que interferem muito na qualidade da vida da mulher. Às vezes ela não consegue dormir direito. E aí, muitas vezes, ela vai ter indicação da terapia hormonal para trazer uma qualidade de vida. Só que eu posso fazer terapia hormonal para todo mundo? Não. Tem pessoas que têm riscos para a sua saúde. Então, a gente vai precisar, mais uma vez, individualizar o tratamento, fazer consultas, exames para identificar quem pode usar e se beneficiar dessa terapia hormonal ou outras opções, não é só hormônio que trata a climatéria.
E tem uma parte muito importante que toca ao ginecologista, que seriam os sintomas geniturinários da menopausa, que seria o ressecamento vaginal, trazendo incômodo para a relação, sendo causas de infecção de urina recorrente, né? A infecção de urina, ela pode ser causa até de uma sepse, né? Pode ser algo muito grave. E a gente vai ter que intervir, ou intervir com hormônio, ou intervir com algum creme hidratante vaginal. Hoje em dia a gente tem a opção de laser terapia, então a gente vai intervir trazendo um benefício para essa mulher. Então a gente está seguindo da infância, período reprodutivo, período de climatério, né? E quando a mulher vai para os 60, 65 anos, a gente tem que pensar na saúde óssea dessa mulher. A osteoporose é uma das principais causas de fratura e de risco para a vida dessa mulher, né? Corre risco, uma pessoa que fratura o fêmur, fica acamado, tem risco de pneumonia. E aí vem, mais uma vez, a atenção do ginecologista e dos exames que você vai fazendo ao longo da vida, trazendo um cuidado para uma qualidade de vida. Hoje em dia se vive bastante e se vive com qualidade. Ou seja, os cuidados com a saúde da mulher vão começar desde a primeira menstruação ou antes, se necessário, e vão durante toda a vida. Não tem fim. Os cuidados e a prevenção devem ser realizados ao longo da vida. Vão ter períodos que essa consulta vai ser mais frequente, essa busca pelo especialista ela vai ocorrer mais frequente, mas uma vez por mês, como na gestação, uma vez por semana no final, de cada 6 meses durante o desenvolvimento puberal, a cada 6 meses no período de perimenopausa, mas pelo menos uma vez por ano. É importante que tenha esse cuidado, que a mulher se cuide e assim consiga viver mais. A Organização Mundial da Saúde já mostra que a mulher vive mais porque se cuida mais. Então esses cuidados de prevenção e assistência, eles são por toda a vida. E quando falamos das fases da vida da mulher, a fase do climatério, onde ocorre a menopausa, ela vai dos 40 aos 65 anos. Nessa fase, cabe mais uma vez a atuação do ginecologista como prevenção, onde devemos prevenir o câncer de mama, entre os principais cânceres, né, que mais mata no mundo. Então é importante a realização de segmento e mamografia nesse período. A prevenção do câncer de intestino, com indicação de consulta com o proctologista e realização de colonoscopia em idade apropriada. Prevenção de fraturas ósseas com cuidados com os ossos, que vão desde a nossa alimentação, atividade física e exame de densitometria óssea também em fase adequada, de acordo com o que o profissional vai indicar para cada paciente, né? Temos a importância das vacinas que seguem ao longo da vida da mulher, né? Das vacinas da infância, as vacinas da idade adulta, e no climatério não seria diferente. Destaque especial para a vacina do herpes zoster, né? Como prevenção. Também o ginecologista nessa fase, ele atua muitas vezes indicando outros profissionais, como cardiologista, como endócrino, para que essa mulher tenha realmente um cuidado amplo, individualizado da sua saúde, como prevenção e tratamento quando for indicado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre a prevenção e os cuidados da saúde da mulher nessa data tão especial, neste mês que marca aí, né, os cuidados com a mulher. Quero agradecer ao Laboratório Behring por nos proporcionar este momento tão especial de podermos falar dos cuidados da saúde da mulher.